Olá pessoal, daremos início hoje ao nosso canal que tem a finalidade de tirar dúvidas a respeito de alguns conteúdos básicos de matemática. E nós iremos iniciar com o conteúdo de adição e subtração de frações, tá? Primeiramente eu quero lembrar a vocês que esse conteúdo ele é muito utilizado principalmente no que nós estamos trabalhando hoje em dia na sala de aula. Então, bastante atenção e repetição. Vocês devem não só ver os vídeos, mas também buscar exemplos, atividades e praticar, porque só praticando é que vocês vão conseguir assimilar realmente o conteúdo. Mas vamos dar início a esse conteúdo e a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre os nomes que vamos utilizar para o uso das frações. No caso, eu vou sempre chamar numerador o valor que está em cima e denominador o valor que está embaixo, porque é assim que deve ser chamado, tá? Então sempre que vocês me verem falar numerador, eu estou me referindo ao número que está em cima, e sempre que me ver falando sobre denominador, é ao número que está embaixo, tá ok? Nós vamos iniciar aqui o estudo da adição e da subtração de frações com alguns exemplos bem simples e bem básicos, tá? O primeiro deles é quando a gente está trabalhando com frações cujos denominadores são iguais. Eu coloquei um exemplo aqui, quando nós tivermos a fração 2/3 mais 7/3. Como eu já disse, frações que possuírem denominadores iguais, a única coisa que nós devemos fazer é repetir o denominador e simplesmente somar o numerador. Então, frações denominadores iguais, repito o denominador, somo o numerador. 2 mais 7, 9. Quando eu estiver fazendo com subtração, o processo é o mesmo. Se os denominadores forem iguais, eu simplesmente repito o denominador e subtraio o numerador, nesse caso. Então fica 9 menos 3, 6. Você percebe que a maneira de resolver o problema é idêntica, tanto para adição como para subtração. Então, todas as vezes que os denominadores forem iguais, a gente só repete o denominador. Se for uma adição, eu somo os numeradores. Se for uma subtração, eu subtraio os numeradores, tá ok? O segundo caso é quando os nossos denominadores não forem múltiplos entre si, ou seja, que não haja nenhum número que divida ambos os denominadores. Eu coloquei um exemplo aqui, 2/3 mais 7/8. Para resolver isso daqui também é muito simples. Eu simplesmente só faço a multiplicação dos denominadores, 3 vezes 8, 24, e somo os numeradores, 2 mais 7, 9. Então, a soma dessa fração ela se dá de maneira bem simples. Multiplico os denominadores, achei 24. Somo os numeradores, achei o valor de 9. Então, 9 sobre 24. Quando for subtração, o procedimento é análogo, ou seja, é igual. Como os denominadores não são múltiplos, eu simplesmente multiplico. 13 vezes 7, 91. E subtraio os numeradores, perdão. 2 menos 1, 1. Então fica 1 sobre 91. Esses casos são bem simples. E o primeiro caso, no caso dos problemas que a gente trata na sala, não ocorrem com muita frequência. O segundo caso já é bem comum. Só que a gente vai focar um pouco mais sobre o nosso terceiro caso, que seria necessário utilizar o MMC. Quando a gente tiver a necessidade de utilizar o MMC, a gente vai fazer uns procedimentos que para vocês traz alguma dificuldade. Entre eles, a fatoração, tá? Vamos lá a nossa fatoração. O que seria fatorar? Fatorar, na verdade, nada mais é do que eu decompor um número em fatores primos. E isso se dá de uma forma bem simples. Por exemplo, eu tenho o número 12. Se eu quiser decompor ele em fatores primos, eu sempre inicio a minha divisão, que são esses valores que estão aqui, que são os valores que eu vou dividir o número 12 pelo número 2. Então eu faço 12 dividido por 2 dá 6.
Como ainda é possível dividir por 2, eu continuo. 6 dividido por 2 dá 3. Nesse ponto não é mais possível dividir por 2, então eu passo para o próximo número, que no caso é o número 3. Então eu faço 3 dividido por 3 dá 1. Colocando na forma de potência vai ficar 2 ao quadrado vezes 3. Se eu realizar essa multiplicação, eu percebo que é o número 12. Ou seja, então fatorar nada mais é do que pegar um número e dividi-lo em fatores primos. Da mesma forma, o número 27. Eu começo a minha fatoração, diferentemente desse problema do exemplo 1, eu não vou começar pelo número 2, porque o 27 não é divisível por 2. Então eu passo para o próximo número, que é o 3. Ficando 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Colocando na forma de potência, ficaria 3 ao cubo, que nada mais é do que 27. Isso é fatorar. Só que, quando eu estou trabalhando com a soma ou a subtração de frações, eu sempre estou buscando, em alguns casos, claro, quando necessário, o MMC. E se eu quisesse extrair o MMC de 12 e 27, eu faria simplesmente uma fatoração com esses dois números, como eu coloquei aqui abaixo, 12 e 27. Começo sempre pelo número 2, se possível. Caso não seja possível, eu passo para o próximo número primo. Mas nesse caso é possível, então eu faço 12 dividido por 2 dá 6. Como 27 não é possível dividir por 2, eu simplesmente repito. 6 dividido por 2 dá 3. Repito novamente o 27. Agora não há mais possibilidade de continuar dividindo por 2, então eu tenho que passar para o próximo número, que no caso é o 3. Então eu faço 3 dividido por 3 dá 1. 27 dividido por 3 dá 3. Continuo com o número 3, então fica 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Para eu achar o MMC é simples, só eu multiplicar esses números que aparecem deste lado aqui, que são os nossos fatores primos. Então eu faço 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, vezes 3 dá 108. Então 108 é o nosso MMC, ok? Sabendo disso, a gente já tem condições de responder a alguns exemplos. No caso aqui eu coloquei o número 2/7 mais 3/4. Se a gente observar, os denominadores aqui, eles caem no exemplo B, onde eles não são múltiplos. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer de duas formas diferentes. Como eles não são múltiplos, para eu achar o MMC, eu simplesmente poderia multiplicá-los. 4 vezes 7 dá 28. Ou eu posso usar a fatoração, que da mesma forma dará o número 28. Se eu for fatorar, eu teria que começar pelo número 2. Então, 7 dividido por 2 não é possível. Repete. 4 dividido por 2 dá 2. Como ainda é possível dividir por 2, eu continuo. 7 eu repito. 2 dividido por 2 dá 1. Agora só é possível por 7. Então eu faço 7 dividido por 7 dá 1. Para eu achar o MMC, como eu já disse, só é necessário multiplicar os fatores primos. Então, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 7, 28. Depois que eu identifico o valor do MMC, para proceder na adição é simples. Eu pego o valor do MMC, divido pelo denominador da primeira fração, que no caso aqui é 27. Então eu faço 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 2, 8. Mais, agora eu me volto para a segunda fração. Pego o MMC, divido pelo denominador da segunda fração. Então 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 3, 21. Então eu faço 8 mais 21 dá 29 sobre 28. Da mesma forma nesse segundo exemplo. Só que nesse exemplo aqui eles são múltiplos, então eu não poderia achar o MMC simplesmente multiplicando. Eu tenho que partir direto para a minha fatoração. Como eu já disse, começo pelo número 2, se possível.
Então eu faço 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 2 dá 9. Como não é mais possível dividir por 2, eu passo para o próximo número, que é 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Continuo por 3, então fica, repito 1. 3 dividido por 3 dá 1. Para achar o MMC, simplesmente eu multiplico os fatores primos. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. A partir do momento que eu identifico o valor do MMC, a maneira de resolver é idêntica à acima. Então eu faço 18 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 3, 9. Mais 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, 9 mais 1, 10. 10 sobre 18. Esse é o nosso resultado, ok?